Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda em www.youtube.com/Dossiê História, onde postamos os nossos programas já passados. Finalmente, boa noite aos navegadores da NET, que acessam a nossa fanpage em facebook.com/Dossiê História ou pelo e-mail dossiehistoria@gmail.com, onde você poderá mandar a sua mensagem e a sua opinião sobre o nosso programa, se gostou, se não gostou, enfim, nós estamos aqui para receber críticas também. Hoje, sexta-feira, 28 de julho de 2016, programa levado ao ar sempre ao vivo às sextas-feiras e as nossas reprises a partir de 22h30 do sábado e domingo. Temos ainda as playlists da semana a critério da emissora e agora também no canal 5 da NET. Estamos lá também nas playlists do canal 5 da NET. Muito bem. Flores da Praça, hoje nós temos aqui um lindo arranjo pelas mãos criadoras do artista dos arranjos decorativos, Felipe Cecílio. Recebemos esse lindo buquê para o nosso cenário. Muito obrigado a Flores da Praça. Flores da Praça, que fica no Shopping Barroso Expansão, número 95, térreo, sob a gerência do empresário Tiago de Souza Martins. Em Flores da Praça, você encontra todas as espécies de flores nobres, tanto de Olambra, São Paulo, como variedades importadas do Equador e da Colômbia. Anexo, visite a loja de artigos para presentes na linha de floricultura, vasos decorativos, chocolates e diversos itens para seu lar. Visite ou acesse pela internet Flores da Praça e faça a sua compra em www.floresdapraça.com.br ou ainda pelo telefone 2237 1955, 2237-1955. Muito bem, iniciamos o nosso programa da noite trazendo uma imagem de uma ópera bufa. Só pode ser uma ópera bufa. É um bufão da política paulistana, flagrado em cena dantesca pela imprensa televisionada. Trata-se do ex-senador Eduardo Suplicy e atual candidato à vereança da cidade de São Paulo. Saiu detido de uma manifestação popular de favelados despejados de uma área de terras pertencente ao município de São Paulo, cujo prefeito também é do PT. Suplicy, que até então servia ao próprio governo municipal, há poucos dias atrás se desincompatibilizou para concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal, mas se posicionou contra o ato do prefeito Haddad de seu próprio partido, perfilhando-se àqueles que se opunham ao cumprimento da medida judicial de reintegração de posse, que determinou a saída de moradores que resistiram com barricadas, ateando fogo e promovendo conflitos com a polícia. Suplicy, no meio da confusão, prestando solidariedade aos resistentes. Muito bem, na cena que você vai ver, Suplicy sai carregado pelos policiais e é detido por obstrução à justiça. Tudo pelo voto e pela demagogia. Suplicy é o único político do PT que não foi preso ainda por corrupção. Mas é uma espécie de malandro agulha da política brasileira. Ele só dá furo. Suplicy revela ser mais um dos zumbis políticos que andam por aí catando voto, que os americanos chamam de Walking Dead, como diriam os americanos. Vamos conferir o vídeo.
Carteira. Agora há pouco em frente. Valeu, Suplicy, você foi digno! Na região, quando ele foi retirado, olha só, sendo retirado no colo, policiais militares. O secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, olha só, você foi colocado aqui numa viatura da polícia militar. A carteira dele caiu lá. De remoção de ele deitou. Muito bem, vamos agora ouvir e ver mais uma matéria feita pelo Silvio Matos, que sugere que a geração mais jovem pergunte ao vovô e à vovó como era a vida durante os governos militares pós-Revolução de 64 e como se sentiu o povo em relação à vida naquela época. Vamos ao vídeo. A todo momento a gente vê na mídia, jornais, revistas e TV, matérias falando sobre as atrocidades que teriam sido cometidas pelo governo militar. Existiu guerrilha e excessos? Sim, existiu. Mas existiu de ambos os lados. Lendo e vendo todas essas publicações, eu cheguei à seguinte conclusão. Você quer saber mesmo como foi o governo militar de verdade? É muito simples. Não leia livros a favor ou contra. Eu tive um professor que dizia o seguinte: o papel aceita tudo, haja vista o papel higiênico. Então, não ouça os políticos de esquerda. Eles eram os inimigos dos militares e dificilmente diriam a verdade. Aliás, nós temos visto eles mentindo e mentindo muito sobre o mensalão, sobre dinheiro na cueca, sobre Lava Jato e muitas outras coisas. Ah, e não ouça também os militares. Eles normalmente não mentem, mas poderiam se calar para se proteger. Esqueça os locutores de noticiários. Eles são pagos para dizer o que os outros querem que você escute. Mas então, como saber a verdade? Eu não disse que é muito simples? É só perguntar ao vovô e à vovó. Isso mesmo. Pergunte às pessoas com mais de 65 ou 70 anos. Pergunte a eles como foi a época do governo militar. Pergunte se eles alguma vez sentiram que não tinham liberdade. Pergunte se podiam ir aonde quisessem. Pergunte se eles tinham segurança, se podiam sair à noite e de dia também, se podiam sentar na praça sem medo de assaltos. Pergunte se tinham medo de um assalto à mão armada em suas casas. Pergunte se alguma pessoa correta, honesta e trabalhadora foi presa pelo DOPS. As pessoas de bem nada tinham a temer. Pergunte se havia bandido famoso nas ruas, nos presídios ou em palácios governamentais. Se presidiários com tornozeleiras andavam soltos por aí assaltando, matando e estuprando. Pergunte se algum presidente militar ou algum familiar dele enriqueceu rápida e surpreendentemente. Pergunte se a esquerda, que sempre vasculhou os arquivos daquela época, descobriu atos de corrupção, atos de roubalheira, superfaturamento de obras e outras bandidagens. Pergunte se o governo militar desviava dinheiro público da saúde, da educação, da habitação, para financiar obras em sangrentas ditaduras de esquerda, como em Cuba, Venezuela, como na Bolívia. Pergunte como eram as escolas de ensino fundamental e médio. As escolas públicas eram as melhores, eram as mais concorridas e havia equidade de oportunidades. Você vai descobrir a verdade real. Não o que uma suposta comissão da verdade, composta por simpatizantes de esquerda, tenta colocar na cabeça dos jovens. Pergunte-se se naquela época você ouvia isso. Sou de menor, não toque em mim. Menores de idade assaltando e assassinando inocentes, desarmados. E o pior, protegidos pela lei. Este é o maior absurdo.
para que você possa descobrir a verdade, eu não vou ficar aqui falando o que eu quero que você descubra sozinho, tá? Eu só lhe digo que eu tenho mais de 65 anos e aquela foi a melhor época da minha vida. Eu podia brincar na rua, eu podia andar de bicicleta, eu podia ir a qualquer lugar sem ter que ser levado pelo meu pai ou pela minha mãe. E digo mais, em termos de cidadania, aquela também foi a melhor época da minha vida. Bom, eu não quero tomar partido, mas se eu tivesse que escolher entre esse governo podre que está aí e um outro governo... Muito bem, está dado o recado pelo Silvio Matos. Viaduto de Belo Horizonte, que se chamava Marechal Castelo Branco, de repente, um governo petista trocou de nome, arbitrariamente modificado pelo atual governo para nomear e homenagear uma comunista petista, Helena Greco, que faleceu recentemente. É uma militante do PT e fundadora do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver a reação do povo. Você sabe o nome desse viaduto aqui em frente? Acho que é Castelo Branco, né? Você sabe o nome desse viaduto? Castelo Branco? O senhor sabe o nome desse viaduto aqui? Castelo Branco. Olá, Terça Livre, eu sou Fernanda Salles, eu estou falando aqui de Belo Horizonte para contar uma história para vocês. A história de um viaduto aqui em Belo Horizonte que trocou de nome em 2014. O viaduto que antes se chamava Viaduto Marechal Castelo Branco, em homenagem ao primeiro presidente do regime militar, mudou de nome para Viaduto Helena Greco, que era militante do PT. A mudança do nome desse elevado já ocorreu há cerca de 2 a 3 anos. Entretanto, ninguém se manifesta, ninguém fala nada. A gente está assistindo a esquerda recontar a história ao modo deles, né? E todo mundo fica calado. Então a gente resolveu, tiramos o dia, viemos aqui manifestar. A senhora Helena Greco, que é quem leva o nome desse viaduto hoje, a gente não tem nada contra o ser humano dela, mas infelizmente tem que reconhecer a contribuição que ela deu em relação a direitos humanos não contribui em nada para a sociedade de bem hoje. Eu acho que é muito importante a gente defender a verdade e defender a história. Um vereador do PT decidiu, sem consulta popular nem nada, mudar o nome do elevado Castelo Branco para elevado Dona Helena Greco, que foi uma política de viés comunista e uma das fundadoras do PT. A grande maioria das pessoas nem sabe que isso ocorreu e não foram consultadas. Os petistas, os esquerdistas, eles têm mania de tentar reescrever a história e de tentar mudar o que aconteceu. Então nós viemos aqui com a nossa faixa, eternamente elevado Castelo Branco, porque o nome desse elevado é Castelo Branco, em homenagem ao primeiro presidente militar. Você achou justa a troca? Eu acho que seria melhor antes, né? Mas o nome antes eu acho que era mais justo, né? Eu creio que tenha sido simplesmente a forma como a esquerda pensa, como os marxistas pensam. Eles têm um total desrespeito pela opinião popular. Eles apenas querem manipular as massas de encontro aos interesses despóticos que eles preconizam. Aqui, do alto do viaduto, com o nome atual de Helena Greco, militante do PT, muitos carros passam buzinando em apoio à manifestação que está sendo feita aqui em cima. Eu quero falar a todo o povo cristão, se vocês não deterem essa sanha comunista de dominar todos os símbolos e destruir todos os símbolos erigidos dentro da tradição nacional, eles não vão parar aí. Eles vão derrubar o Cristo Redentor e colocar uma estátua de algum ditador marxista no lugar. Olha, eu acho que o regime militar foi muito importante para impedir o avanço do comunismo no país. O João Goulart já tinha tentado declarar estado de sítio, se organizava com alguns grupos para tentar dar o golpe comunista no Brasil. A população não aceitava isso, a população estava contra o governo, então a Câmara dos Deputados e o Senado, o Congresso Nacional, destituíram o presidente João Goulart e os militares fizeram essa transição. A gente do Levante, a gente, povo brasileiro que está aqui hoje nesse ato, exigimos a mudança do nome desse viaduto para o nome da companheira
Helena Greco. Saia do seu conforto. Vamos pra rua, vamos batalhar contra essa galera aí, porque é a nossa liberdade que está em jogo. 31 de julho, todo mundo que está assistindo, eu quero convocar vocês, independente de qual cidade vocês forem, para ir à rua e se manifestar. A luta não acabou. Brava gente brasileira, onde vai nem você vir, ou ficar ou morrer pelo Brasil, ou ficar na pátria livre ou morrer pelo Brasil. Muito bem, meus amigos. Eu só acho o seguinte, que se o governador quer homenagear uma correligionária do partido, há tantos logradouros novos sendo construídos a todo dia, pode nomear, homenagear com um novo logrador e não tirar aquele que já foi homenageado, aquele que já faz parte da história. Aliás, em Petrópolis nós fomos vítimas disso, né? Mutatis mutandis, nosso tema de fundo é um pouco da história da Primeira Guerra Mundial. São os antecedentes e causas do conflito, batalhas e figuras ilustres petropolitanas que também participaram daquele evento bélico e político. Para falarmos sobre o assunto, convidamos o historiador, renomado historiador e praticamente hoje decano dos historiadores de Petrópolis, o professor Jerônimo Ferreira Alves Neto. Boa noite, professor. Uma honra muito grande recebê-lo aqui. Boa noite, o prazer é todo meu estar aqui Professor, mais uma vez. nós aqui em Petrópolis também tivemos esse problema de troca de nome de logradouros, quando passamos do Império, da monarquia, para a República, né? Mas eu faço questão de dizer que mesmo hoje a gente tem esse problema. Em menor escala do que naquela época, nós temos esse problema ainda. Ainda, né? E aí é um problema muito sério, né? Porque nós homenageamos uma pessoa, as famílias comparecem, fazemos uma solenidade, colocamos uma placa e depois substituímos aquela pessoa por outra, sem nenhuma explicação, sem nada. Via de regra por ódio político, por ranço político, né? Normalmente por isso. Pois é, mas vamos então ao nosso tema de hoje, né? Professor, se de alguma forma não conseguimos atingir tudo, nós vamos fazer um segundo programa para isso. Então a palavra está aí à sua disposição. Amém. Só pode seguir em frente. A Primeira Guerra Mundial, ela não acho que ela foi um assunto muito debatido e muito estudado. Mais recentemente, quando se comemorou o centenário dela, né, em 2014, aí foram tomadas algumas providências para comemorar a Primeira Guerra Mundial, mostrar a importância dela. Algumas revistas muito interessantes foram publicadas, foram realizados alguns simpósios. Eu acho que ela se tornou um pouco mais bem conhecida, né? Na virada do século XIX para o século XX, o mundo viveu uma atmosfera de otimismo muito grande. Mas essa atmosfera de otimismo foi passageira, não tardou a ceder lugar à dúvida e à ansiedade. A visão otimista e, por que não dizer, profética do século XX não se concretizou, né? Os caminhos traçados nos 100 anos de grande desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, em todas as áreas, portanto, na história da humanidade, fizeram do século XX, né, o palco das guerras mais violentas e cruéis já travadas pelo homem. Sem falar no fato de que no citado século XX, nós chegamos à beira de um combate final nuclear nos anos 60. O primeiro conflito mundial da história, 1914 a 1918, foi cruel demais, inclusive sem uma linha divisória entre o bem e o mal. O otimismo que batizou esse período de Belle Époque
né, atribuiu a esse período essa denominação, deu início aos chamados anos de ilusão. Daram um tratamento, nos quais se imaginou ser possível voltar à normalidade, o que não aconteceu. Porque a Primeira Guerra Mundial abriu grandes precedentes que culminaram com a Grande Depressão, que se seguiu, e em seguida com uma contenda ainda pior, a Segunda Guerra Mundial. As causas da Primeira Guerra Mundial são inúmeras. Uma delas foi o revanchismo francês, né? Motivado pela derrota da França em 1870, na chamada Guerra Franco-Prussiana, entre Franco e a futura Alemanha, né? Com a perda das ricas províncias da Alsácia e da Lorena pela França e a proclamação do Império Alemão em território francês no Palácio de Versalhes. Isso foi uma coisa que a França nunca aceitou. A França se sentiu humilhada, não só com a derrota, mas com a proclamação do Império Alemão em território francês no Palácio de Versalhes, que sempre foi o orgulho dos franceses, né? Uma prova disso é que a monarquia foi derrubada, Napoleão III abdicou, foi implantada a República, e o novo presidente da República, que era um sociólogo, Raimundo Poincaré, né, terminava os discursos dele sempre com uma frase que eu vou tentar reproduzir. Não sei se exatamente como ele pronunciava, né? Não encontro outra razão para que a atual geração de franceses continue vivendo, a não ser ir à forra da humilhação sofrida com a proclamação do Império Alemão no Palácio de Versalhes. Essa é a chamada política do revanchismo, que vai se prolongar, inclusive, na Segunda Guerra, né? Porque, ao término da Primeira Guerra Mundial, os franceses obrigaram os alemães a assinar a paz no vagão de um trem. Depois, Hitler, quando invadiu a França na Segunda, obrigou os derrotados a assinarem também a paz no mesmo vagão que ele levou para a Alemanha. Quer dizer, é a política chamada revanchismo. Depois houve também uma política de expansão pela força que a Alemanha adotou. O segundo Reich, que era dirigido pelo Kaiser Guilherme II, né, abandonou o sistema de alianças defensivas, que já existia naquela época, e adotou uma política de expansão baseada num desenvolvimento bélico muito grande, criando um clima favorável à guerra como forma de resolver as rivalidades da chamada corrida imperialista, que envolveu os países europeus, né? A Alemanha teve um rápido desenvolvimento econômico, aperfeiçoou as práticas comerciais, criou estaleiros, aprimorou os equipamentos da marinha mercante, incentivou a pesquisa científica, ligada ao ensino e à indústria principalmente, né? Em consequência, produtos químicos e farmacêuticos, anilinas, fibras sintéticas, indústrias ópticas, mecânicas e elétricas, a Alemanha passou a disputar com a Inglaterra mercados consumidores e produtores de matéria-prima, o que não existia antes. Daí a rivalidade econômica também entre os dois países. Outro aspecto importante foi a paz armada. Essa corrida armamentista criou assim um clima de medo, um clima de terror. Então eles acharam que era possível implantar a chamada paz armada. Serviço militar obrigatório, exaltação patriótica e cívica, corrida armamentista, influência dos exércitos na sociedade e na política dos seus países, né? Era uma forma que eles achavam de evitar uma guerra, porque tomaram consciência, tanto eram os problemas, que a guerra seria praticamente inevitável, né?
Então, esses fatores todos conduziram à criação de um sistema assim, internacional de alianças políticas e militares, né? Surgiu em 1882, ainda no século XIX, final do século XIX, a Tríplice Aliança, unindo Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né? Depois, em 1904, surgiu a Entente Cordiale entre a França e a Inglaterra. Esqueceram as antigas hostilidades e se uniram para enfrentar o sucesso econômico da Alemanha, a expansão colonial da Alemanha, o exaltado nacionalismo da Alemanha. Interessante esse ponto. Depois de 1907, a Tríplice Entente, unindo a França, a Inglaterra e a Rússia, né? Uma outra questão assim fundamental foi a questão balcânica. A desagregação do Império Turco-Otomano, que provocou várias disputas territoriais com intervenção de outras potências, né? Os pequenos reinos balcânicos, procurando se livrar do domínio estrangeiro, proclamaram a sua independência. Mas os diversos grupos étnicos centrados em seus movimentos nacionalistas não conseguiam chegar a um acordo quanto à fixação das fronteiras, né? Sem falar nas pretensões da Sérvia, que não escondia seu desejo de retomar a região vizinha da Bósnia-Herzegovina, né? Dominada pelo Império Austro-Húngaro, e da Alemanha, que pretendia construir uma estrada de ferro Berlim-Bagdá, porque isso lhe permitiria o acesso às áreas petrolíferas do Golfo Pérsico. Isso ameaçava a hegemonia da Inglaterra naquela região. E aí aconteceu um fato que é considerado como a causa imediata da guerra, que foi o atentado de Sarajevo, né? Esse foi o estupim da guerra, né? Devido à série de acordos e alianças que comprometiam os vários países. Um foi entrando na guerra após o outro, paulatinamente. A Península Balcânica ela tinha uma situação instável, né? Isso favoreceu a formação dentro da Sérvia, que queria unir todos os países eslavos, né? A formação de sociedades secretas para agir contra o Império Austro-Húngaro. A mais atuante dessas sociedades, que foram várias, foi a chamada Mão Negra, que foi criada em 1911, né? Então, através de propaganda, através de atentados terroristas, os grupos terrorismo já era bastante significativo naquela época. Os grupos nacionalistas da Sérvia pretendiam instituir o chamado governo da Grande Sérvia para todos os povos eslavos. Esse aqui era o objetivo principal. E o maior obstáculo que a Sérvia encontrava era o herdeiro do trono austríaco, né? O arquiduque Francisco Ferdinando, que planejava anexar todos os territórios eslavos sobre uma única coroa, a ser incorporada no Império Habsburgo, né? E por isso as suas ideias eram consideradas uma ameaça muito séria à independência da Sérvia. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque resolveu ir à Bósnia para acompanhar exercícios militares austríacos naquela província, né? Desfilou em carro aberto, ao lado da esposa, dispensando qualquer esquema de segurança, sendo então assassinado por um militante da jovem Bósnia. Era um anarquista, né? Isso, um terrorista, pertencente à Mão Negra, né? Isso colocou o governo da Sérvia como suspeito na articulação do movimento. Em consequência, a Áustria, com o apoio da Alemanha, enviou um ultimátum à Sérvia, né?
exigindo a apuração do incidente e não ficou satisfeita com as respostas do governo sérvio ao referido ultimato, né? Então declarou guerra à Sérvia, levando ao confronto armado os países da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança, né? A Primeira Guerra Mundial, ela abrangeu 3 fases diferentes, com características próprias. A primeira fase é conhecida como Guerra do Movimento, né? A Alemanha atacou os franceses na frente ocidental e defendeu-se da Rússia no leste europeu, né? Antes, porém, os alemães invadiram a Bélgica, né? O que provocou a entrada da Inglaterra no conflito. Aliás, aqui tem um episódio ligado a Petrópolis, porque o rei Leopoldo da Bélgica, que foi considerado um herói nacional, né? Quando se comemorou o centenário da nossa independência no Brasil, foi convidado pelo presidente Epitácio Pessoa para visitar o Brasil. E aí tem um fato muito interessante, ele esteve inclusive aqui em Petrópolis, esteve até em visita ao Colégio São Vicente, que era dirigido por padres belgas, né? Então, surgiu uma coisa bastante importante, porque a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi chamada Universidade do Brasil, surgiu nessa época. Porque o rei Leopoldo da Bélgica tinha recebido, na visita dele à América do Sul, o título de doutor honoris causa na Universidade do Peru. E aqui queriam dar a ele esse mesmo título, mas não tinha uma universidade. Tinha um projeto da constituição de uma universidade que estava engavetado. Aí o governo mandou desengavetar o projeto, né? E criou a Universidade do Brasil, com a união de 3 faculdades localizadas no Rio de Janeiro, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, interessante, uma coisa caracteristicamente brasileira, né? Funda-se uma universidade, torna-se uma universidade realidade, quando há necessidade de homenagear, né? Um herói de outro país, né? Mas foi criada assim. E o mais interessante ainda é que a comissão que foi designada para revisar o projeto de instituição da universidade se reuniu, o senhor sabe onde? No prédio da Barão do Amazonas, que hoje pertence à Universidade Católica de Petrópolis. Lá era um hotel, né? No hotel. Parece até que aquilo já estava, né? Já estava decidido que seria uma universidade ali também, né? É interessante isso, porque Petrópolis está sempre no cenário dessas coisas todas. Exato. Daí a sua importância histórica, né? Na minha maneira de ver. O Brasil político sempre nasceu aqui, né? É isso mesmo. Os alemães, inicialmente, arrasaram exércitos aliados, mas na Batalha do Marne, que foi travada em setembro de 1914, uma contraofensiva francesa os obrigou a recuar. Essa contraofensiva só foi possível porque o rei da Bélgica resistiu aos alemães quando eles tentaram atravessar a Bélgica para invadir a França. Deu tempo dos franceses se organizarem e fazer uma contraofensiva. Por isso que ele foi considerado um herói, né? Na frente oriental, os alemães desbarataram as tropas russas. E após alguns meses do início do conflito, as forças se equilibraram. As forças russas e as forças alemãs. Aí houve uma segunda etapa, é a segunda fase. Guerra de trincheiras. A guerra de trincheiras surgiu devido à impossibilidade de se decidir rapidamente a guerra. Os exércitos em luta passaram a construir trincheiras e, através de ofensivas relâmpagos, tentavam ganhar melhores posições, avanços e recuos, né, através das citadas trincheiras.
Mas nessa fase, segunda fase da guerra, foram usados gases tóxicos, metralhadoras, tanques de guerra e aviões usados pela primeira vez em combate. Primeira vez que se usou o avião como arma de guerra, né? Foi aí que o Santos Dumont se desesperou, né? Exatamente. As tentativas de romper as linhas alemãs, em 1916, resultaram em grandes perdas para os dois lados. Foi a Batalha de Verdun e a Batalha do Somme, né? No leste, os combates prosseguiram com vitórias ocasionais dos turcos na frente meridional, né? A Itália conseguiu deter o avanço austro-húngaro até 1917, quando foi derrotada. A Itália foi derrotada? Foi. Agora, uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante nisso aqui é que o Papa Francisco, recentemente, esteve onde mesmo? Ele teve na Turquia. Mas esteve naquele lugar onde houve um genocídio. Genocídio, né? Na Armênia, né? Hein? Na Armênia? Na Armênia. Na Ásia Ocidental, na Armênia, na Ásia Ocidental. E o Papa Francisco, num discurso que fez, pediu desculpas pelo genocídio que houve lá, embora ele não tivesse culpa daquilo. Mas o governo turco ameaçou, não aceitou não essa colocação que ele fez, e ameaçou, né, de cortar relações com o Vaticano. Isso é um fato recente, que ainda é um reflexo daquela. Mas que houve genocídio lá, houve. Eu não tenho a menor dúvida. A guerra foi muito violenta. A terceira fase teve início em 1917, né? O conflito, a Primeira Guerra Mundial, ela dizimou grande parte da população civil e provocou um esgotamento muito grande dos recursos dos países que estavam em guerra. Provocou também revolta de operários nas nações industrializadas, manifestadas através de inúmeras greves no decorrer da guerra. Os partidos socialistas europeus passaram a articular uma proposta de uma paz sem vencedores, sem anexações, sem indenizações, mas elas foram sistematicamente recusadas, né? Aí houve a entrada dos Estados Unidos na guerra, motivada pela guerra submarina alemã, que ameaçava paralisar as exportações dos Estados Unidos e pela tentativa dos alemães também de atrair o México para a guerra, prometendo ao México ajudá-lo na reconquista dos territórios que anteriormente os mexicanos tinham perdido para os norte-americanos, Texas, né? Então, isso traçou um novo rumo para o conflito, porque os Estados Unidos tinham um potencial muito grande. Isso ficou logo evidenciado. Aí outro fato importante que ocorreu foi a Revolução Socialista na Rússia, de 1917, que a levou a se retirar do conflito. Segundo a pesquisa que eu fiz, o Lenin, que estava exilado, recebeu dinheiro da Alemanha para fazer a revolta na Rússia. Enfraqueceu o Império... Exatamente. Então a Rússia assinou o Tratado de Paz com a Alemanha, né? E saiu da guerra. A Alemanha acabou ficando totalmente isolada com a capitulação dos países que eram aliados a ela também. Ainda teve que enfrentar, né, os ataques dos aliados, a ofensiva dos aliados, comandados pelo general Foch, né, francês, e foi derrotado em 28 de setembro de 1918. Né? Guilherme II abdicou, refugiou-se na Holanda e o Segundo Reich foi substituído por um regime republicano. Ainda antes da rendição. Isso. Em 11 de novembro de 1918, esse governo republicano assinou uma rendição incondicional
com os aliados. Aí a guerra acabou. Eu, na realidade, fiz uma síntese disso, rápida, né? Por causa do tempo, evidentemente. Que aí acaba o Império Alemão e começa uma fase política que eles chamam de... eu esqueci, da República de Weimar. Até a República de Weimar. Ascensão do Hitler, né? Bom, terminadas as operações militares, os vitoriosos se reuniram em Versalhes, Paris, né? Em janeiro de 1919, para as decisões do pós-guerra. A paz de Versalhes foi presidida pelo presidente Wilson dos Estados Unidos, por Lloyd George, ministro da Inglaterra, e Clemenceau, da França. Aliás, o presidente Wilson teve até que se afastar durante um tempo, porque pegou lá a gripe espanhola, né? Anteriormente, o presidente Wilson havia concebido um plano para servir de base às negociações de paz, composto de 14 pontos diferentes. O fim das negociações e cláusulas secretas em todos os acordos internacionais, a liberdade de comércio e navegação entre os países todos, a aplicação do princípio das nacionalidades para resolver o problema da Península Balcânica e dos povos da Áustria-Hungria, a devolução da Alsácia e da Lorena à França e a criação da Liga das Nações para mediar os conflitos. Mas, na realidade, esse tratado impôs duras condições aos povos vencidos. Isso intensificou as diferenças entre as nações, não resolveu a questão básica da disputa imperialista sobre as colônias e mercados, né? A participação das nações não europeias no conflito assinalou a perda da hegemonia da Europa sobre o mundo e um crescente poderio dos Estados Unidos e do Japão. Isso também é um fato bastante interessante, né? A região onde se originou o conflito foi completamente reformulada, numa tentativa de pacificar os Balcãs, né? Surgiram vários países. A dinastia dos Habsburgo chegou ao fim. A Áustria perdeu a maior parte do seu território, sendo obrigada a concordar com a independência de áreas em que por séculos ela dominava. A Sérvia conseguiu realizar o seu sonho de união dos povos eslavos com a criação da Iugoslávia, né? Muito bem, os tratados de paz impostos aos derrotados semearam um espírito de revanche ainda maior, né? E de descontentamento também ainda maior, e acabaram por originar uma crise que culminou com a Segunda Guerra Mundial em 1939. Agora, o Brasil na Guerra Mundial. Eu li num livro didático recentemente que, com o desenvolver da Primeira Guerra Mundial, o cotidiano da vida brasileira sofreu muitas alterações. Um país pouco industrializado, habituado a importar, muito mais do que exportar, sofreu com a falta dos produtos importados e teve também as exportações prejudicadas. Mas o livro dizia que o Brasil entrou na guerra, na Primeira Guerra Mundial, o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha, para tirar a atenção dos problemas internos. Não é absolutamente verdade, mas não é mesmo. É até meio revoltante afirmar isso. Por quê? Desde o início das hostilidades na Europa, um grupo de brasileiros liderados por Rui Barbosa protestava contra o estado de neutralidade, protestava do governo brasileiro. Inclusive, realizava festas de caridade para angariar fundos para a Cruz Vermelha dos países aliados. A situação se agravou quando, a partir de fevereiro de 1917, a Alemanha desencadeou a chamada Guerra Submarina, visando bloqueio europeu. Ela notificou aos países neutros as medidas que ela passaria a adotar
com esse bloqueio. O governo brasileiro não concordou com tais medidas, protestou contra as mesmas, afirmou responsabilizar o governo alemão de todos os casos que surgissem com cidadãos, mercadorias e navios brasileiros. 3 de abril de 1917, o navio brasileiro Paraná foi torpedeado, né, por um submarino alemão e não socorreu as vítimas. Não nem prestou socorro às vítimas. E aí o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas. Não declarou guerra ainda. Rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. E, na ocasião, o Congresso autorizou o Poder Executivo a utilizar os navios mercantes alemães ancorados no Porto do Brasil e a tomar medida de defesa de nossa navegação no exterior. Mas não chegou a declarar guerra. Com o afundamento de mais 2 navios mercantes brasileiros, o Lapa e o Macau, aí o Congresso Nacional reconheceu e proclamou o estado de guerra contra o Império Alemão. Aí é que entrou em guerra. Isso já no ano de 1900... Isso já no 1917, já no final da guerra. Mas porque o Brasil não tinha condições militares para participar de uma guerra dessa na época. Mandou um corpo de enfermeiros. O que eu quero dizer é o seguinte: houve um cuidado muito grande do governo brasileiro que conduziu muito bem a questão. Era o presidente Venceslau Braz, ministro das Relações Superiores, Nilo Peçanha. Né? Conduziu bem. Não conduziu mal, não. A coisa foi seguindo um trajeto. Né? O Brasil enviou para a Inglaterra um grupo de aviadores navais que foram submetidos a um treinamento intensivo e que participaram de operações de guerra, missões e operações de guerra, junto com aviadores ingleses. Isso foi uma coisa que ele fez. Enviou também, como o senhor disse ainda há pouco, né, uma missão médica, 18 de agosto de 1918, chefiada pelo doutor Nabuco Gouveia. Para quê? Para prestar auxílio médico às tropas aliadas. Mas até prestou auxílio médico também, né, à população civil, por causa da gripe espanhola. Né? E também organizou uma divisão naval, que foi organizada pelo ministro da Marinha, Alexandrino Faria de Alencar, e comandada pelo contra-almirante Pedro Max Fernando de Fronten. Né? Que ao chegar em Dakar, na África, os marinheiros brasileiros foram atingidos pela gripe espanhola e 156 deles, 156, faleceram. Vítimas da gripe espanhola. Isso, e foram enterrados lá mesmo. Bom, em 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício, pôs fim à guerra. Agora, como ela se refletiu aqui em Petrópolis? Esse aqui é um assunto que as pessoas, eu acho que a maioria das pessoas ignora. O comandante da divisão naval do Brasil na Primeira Guerra Mundial, o almirante Pedro Max Fernando Fronten, era petropolitano de nascimento. Nasceu nessa cidade, 8 de fevereiro de 1867, foi um dos oficiais mais distintos de nossa Marinha, obtendo todas as promoções por mérito, tendo exercido os mais altos cargos na Marinha. Né? Foi chefe do Estado-Maior da Armada, foi ministro do Superior Tribunal Militar, foi diretor da Escola de Guerra Naval, foi comandante do Corpo de Marinheiros Nacionais, comandante da 2ª Divisão Naval, entre outros cargos, só para citar alguns. Faleceu no Rio de Janeiro, 6 de abril de 1939. Outro petropolitano que participou da Primeira Guerra foi o tenente Fábio Saerp, da tradicional família Saerp aqui de Petrópolis. Diplomado aviador naval pela Escola de Aviação Naval.
Em 1941, foi transferido para o Ministério da Aeronáutica, e foi criado, né? Foi o primeiro presidente do Clube da Aeronáutica. E por ocasião da deposição do presidente Getúlio Vargas, né? Ele era o comandante da 3ª Zona Aérea. Chegou a brigadeiro do ar. Ele tem uma história muito interessante. Agora, ele operou na Inglaterra em aviões de combate. Né? O avião dele foi abatido no Canal da Mancha. E a carlinga do avião ficou flutuando. Né? Ele aí pegou um pombo-correio, colocou as coordenadas geográficas e soltou. O pombo foi direto para, né, um posto avançado da Inglaterra. E eles aí, né, fizeram o salvamento do Fábio Saep. Com aquelas eu informações até já lhe contei que eu fiquei preocupado, né? Pombo-correio num avião, e levavam mesmo. Levavam, na Primeira Guerra. Levavam mesmo. Isso é um detalhe interessante. E ele é vizinho ali, a casa onde ele morava é próxima à sua, né? Vamos dizer, ele morava no Rio, mas ele tinha uma casa de verão aqui, que é onde hoje está a TV. A Inter-TV, A né? Inter-TV. Exatamente ali. Aquela casa ali, né? Exatamente ali. Agora, outra coisa interessante é que os príncipes brasileiros, Dom Antônio e Dom Luís de Orleans e Bragança, que eram filhos da princesa Isabel, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, serviram no exército inglês. Dom Luís, durante quase um ano, foi encarregado das comunicações entre regimentos, numa região do norte da França, uma região pantanosa, e contraiu ali uma doença que foi responsável pela sua morte em 1920. Dom Antônio serviu como capitão num regimento canadense, né? Como muitos afirmam, ele teria participado de inúmeras batalhas aéreas. Faleceu após o término do conflito num acidente de avião nos arredores de Londres. Tem que completar, né? Pode completar. Então, bom, aí, isso aí é um detalhe interessante, porque os petropolitanos têm que saber disso. E até reverenciar de um certo modo. Mas eles acham que a participação do Brasil na Primeira Guerra não foi importante. Alguns historiadores acham. Não houve uma participação bélica, intensiva, né? Na Segunda foi mais positiva. Mas eu acho que foi importante, sim. Por quê? O Conde D também fez serviço na Primeira Guerra Mundial em Paris. Exatamente. Ele tomava conta da rua lá onde ele morava. A Primeira Guerra Mundial foi o ponto inicial para a nossa preparação militar, com a formação da Liga de Defesa Nacional em 1916, com a obrigação de sorteio militar, né, com o desenvolvimento dos chamados tiros de guerra, que os estudantes participavam sem ter prejuízo na sua formação intelectual, né? E uma ativa propaganda patriótica no país inteiro. Isso aconteceu. Na campanha desenvolvida em prol da obrigatoriedade do serviço militar, atuou de uma maneira eficiente e determinante o escritor e poeta Olavo Bilac. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, o nome completo dele. Com a Primeira Guerra Mundial, fez-se necessária o desenvolvimento de uma Força Aérea Nacional. Foi a primeira vez que o avião foi empregado na guerra. Então, em 23 de agosto de 1916, o presidente Venceslau Braz criou, né, a Escola de Aviação Naval. E foram encomendados os primeiros aviões no exterior, modelo francês. Depois a gente vai ver, né? Modelo francês. Muito bem. E, finalmente, em 20 de janeiro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Ministério da Aeronáutica, por decreto do então presidente Getúlio Vargas. Esse decreto foi assinado no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Aliás, é importante saber
E o pessoal fica colocando muito a residência de verão deles. Mas ali foram realizadas importantíssimas reuniões, porque o governo se transferia praticamente para cá. Tinha até reunião de ministério. É verdade. Tinha até reunião de ministério. Então, vem a consequência que eu achei mais importante do ponto de vista econômico. A partir do início da Primeira Guerra, a dificuldade que o Brasil teve de importar bens de consumo levou o Brasil a iniciar a produção desses bens. Não podia mais importar. Ali começa a nossa indústria nacional. Então, exatamente, entre os anos de 1915 e 1919, segundo nos informa o historiador Leôncio Basbal, né? Tem uma história da República muito interessante. São 3 livros, ele analisa a história da República. Foram criadas no Brasil cerca de 5.940 empresas industriais. Muito bem. Era isso aí. Muito bem. Consegui colocar. Aqui. Nós já estamos em cima da nossa hora, né? Não vamos nem poder passar as fotos, né, Caí? Eu vou guardar para passar no próximo programa as fotos para que o nosso telespectador possa ver. Professor Jerônimo, eu lhe agradeço muito a atenção sua por essa brilhante exposição. Olha que me espancou dúvidas que eu tinha sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. O senhor conseguiu me colocar. Quero aqui também deixar um abraço para o nosso telespectador cativo, Carlos Almari Webler, que com certeza está nos assistindo aqui. Um forte abraço para você e muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Eu quero aqui me despedir, comunicando aos nossos telespectadores que esse programa ao vivo na sexta-feira será reprisado amanhã, sábado e domingo também, a partir de 22h30 e ainda ficará nas playlists da emissora durante toda a semana, passando na madrugada, de manhã cedo, enfim, em vários horários. Eu quero agradecer a todos pela audiência. Uma boa noite, professor Jerônimo, e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.